Nesta semana, a Itália registrou o maior terremoto do país em 40 anos. O responsável foi o supervulcão Campi Flegrei, que fica a 14 quilômetros da cidade de Nápoles, no sul do país. Em menos de uma semana, 150 tremores foram registrados no que está sendo chamado de tempestade sísmica. A região convive com os abalos e erupções há milhares de anos. Diante dessa ameaça, a Defesa Civil local deslocou milhares de moradores para tendas resistentes a terremotos. Vale lembrar que a cidade romana de Pompeia, que foi devastada pela erupção do Vesúvio, foi no ano de 79, também fica ali na região de Nápoles. Esse supervulcão levanta muitas dúvidas sobre o que realmente acontece nessa região da Itália. Por isso, a gente vai entender melhor no quadro CNN Terra. O nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Corte, já está aqui. Pedro, boa noite. Boa noite, Thaís. Quando essa notícia do supervulcão chegou aqui no Brasil, todo mundo dizia, é o Vesúvio, porque é o vulcão mais famoso, né? Vamos dizer assim. Da região é o da mais região, famoso, exatamente. É cartão postal daquela região. Se vê da costa da cidade de Nápoles, dá para entender. Agora, conta pra gente esse novo vulcão, esse supervulcão, que hoje é a ameaça da atualidade. Na verdade, é uma cratera vulcânica que ela é pouco conhecida pelos turistas, né? A gente tem uma arte que mostra a localização dela. Vamos fazer um tour até a Itália. Então, aqui nós temos a zona que está mais ativa, né? Que é o Campi Flegrei. E essas marcas em vermelho mostram crateras de erupções antigas. Então, pelo tamanho das crateras, dá para perceber que algumas dessas erupções elas foram bastante significativas. Ali no cantinho nós temos Nápoles, né? Então ela não fica no... E o Vesúvio não está nem aqui, o Vesúvio está do outro lado. Ele está do outro lado. Do outro lado. Então essa é uma zona muito monitorada por conta do Vesúvio e por conta também dessa Esse característica. Conjunto aí de crateras, porque né? toda essa parte aqui da região, isso está sobre uma cratera, uma câmara que vai se enchendo de lava, né, de magma. Então, é como se a Terra estivesse efetivamente respirando. O que acontece? Há uma elevação do solo por conta como se essa câmara respiro. fosse... Exatamente. E isso causa esses tremores. À medida que os tremores vão aumentando, é um indício de que essa área pode enfrentar uma erupção. E há uma preocupação maior da erupção por causa das pessoas que moram nessas regiões. Há uma necessidade de evacuação enorme. Exatamente. Depois, tem uma segunda arte que mostra em perspectiva, em 3D, a área sísmica. O pessoal da produção fez uma arte muito, muito legal. Nós temos aqui duas zonas que foram marcadas pela Defesa Civil. Tem a zona vermelha, onde existe efetivamente um risco de queda de materiais, né? Então, quando essas nuvens de cinza elas são ejetadas, elas têm uma força tão grande que podem superar mais de 20 quilômetros de altura. Isso é cinza, gás e fragmentos de rocha. Essas rochas vão cair, essas cinzas também. Então, para que as pessoas não sejam literalmente alvejadas, elas teriam que sair num prazo de 72 horas, mas são 500 mil pessoas e 250 mil veículos só nessa área vermelha. E a Defesa Civil estima que seria necessário 72 horas para fazer essa evacuação. Só que a erupção não espera. Se ela acontecer de repente, realmente a gente pode ter uma catástrofe, porque as pessoas vão tentar se evadir dessa região e imagina como é que vão ficar as estradas, como é que vão ficar as rotas. Aquela zona amarela não é muito melhor não, porque ali pode ter um acúmulo de cinzas de até 30 centímetros. Essas cinzas, elas têm são semelhantes, por exemplo, ao cimento e tem a mesma densidade. Então, se acumular, por exemplo, 30 centímetros num telhado, isso pode fazer com que o telhado venha abaixo. E tem o risco de inalação dessa cinza, ela é muito agressiva para o trato respiratório e também de gases que são extremamente nocivos. Nossa, é uma situação bastante crítica. E essa região amarela é habitada por 800 mil pessoas, ou seja, a gente tem 1.300.000 pessoas vivendo nessa área que está sob risco, e eles consideram que se ocorrer uma erupção, porque às vezes pode não ocorrer, né? Ela seria de médio porte.
Agora, para a gente terminar, Pedro, qual a chance dessas erupções acontecerem? Exatamente. Agora nós estamos vendo essa foto de satélite que dá uma impressão de como as pessoas estão muito grudadas perto da zona de risco, é isso? Essa é o Campi Flegrei, que é a zona ativa, onde nós temos exalação de fumaça, né? É uma porta de escape dessa câmara magmática, né? Ela inclusive é um ponto turístico. Estima-se que a erupção possa começar nesse ponto, mas pode ser que comece em outro ponto dentro daquela zona vermelha. E o indicativo é o aumento da quantidade de tremores de terra e a elevação do terreno. Mas já houve situações em que isso aconteceu e depois a câmara se esvaziou, ou seja, não ocorreu o pior, né? Então a expectativa é de que possa ocorrer um evento de média intensidade que demande evacuação de uma parte significativa da zona vermelha e também da zona amarela, mas também existe a possibilidade de que efetivamente nada aconteça. Agora, Pedro, o que me chama muita atenção é a quantidade de casas em volta de uma região de tanto risco, porque parece até por ser uma atração turística, quanto mais próximo da região, parece que deve ser mais valorizado do ponto de vista imobiliário, porque a quantidade de casas grandes, a gente consegue ver piscina, consegue ver quadras de tênis e tudo mais nessa região. Isso não é uma coisa que vai ter que mudar? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está discutindo exatamente a localização das cidades, tentando fazer uma correlação aí na discussão da mudança climática e das decisões que vão ser precisas ser tomadas para evitar que uma zona de risco como essa seja tão populosa, assim como no Rio Grande do Sul? Bom, um agente da Defesa Civil, ele comentou em cima dessa mesma questão, por que as pessoas moram aqui. Ele falou, olha, o último evento muito significativo foi no final do século XVI. As erupções que aconteceram depois, elas não foram tão significativas a ponto de afastar as pessoas dessa região e elas ficaram nessa região porque o solo de origem vulcânica ele é muito fértil e ele arrematou a resposta dizendo, e a região é belíssima. Aí fica Mas difícil. as pessoas aqui, elas escolheram morar nesse local. É diferente de uma pessoa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que optou por montar sua propriedade numa determinada área, imaginando que ali estaria seguro e, de repente, foi surpreendida com volumes excepcionais de chuva. Tem essa diferença, essa premissa básica. Sim, aqui as pessoas sabem desse risco porque elas estão sob uma câmara magmática. Obrigada, Pedro Eu que Cortes, agradeço. nosso analista de clima do CNN Terra.